Estou recebendo aqui, né, o pessoal do Águas do Mirante, está aqui o gerente da engenharia do Águas do Mirante, que é o Fábio Arruda, e também o assessor jurídico do Águas do Mirante, o Bruno. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela participação, viu? A gente falou agora aqui na questão da caixa, né? Essa caixinha aí dá um problema, então a gente vai tirar tanto as dúvidas, né, legais que tem que ter, né, e também aí a questão da instalação, como é que tem que ser feita. Né? Então eu queria que você explicasse até para o morador, né, a dona de casa, o que seria essa caixa de inspeção. O que é essa caixa de inspeção? A caixa de inspeção ela é um dispositivo, né, localizado normalmente na calçada, que ele faz a ligação entre o ramal interno da residência de esgoto e a rede coletora pública na calçada, na rua. Na rua. Então, normalmente ela tem um tamanho de 50 por 50 centímetros e 50 de profundidade. E ela, como principal função, ela serve para a gente ter acesso para possível desobstrução, limpeza e manutenção da rede de esgoto, como também o morador, né, que pode fazer essa manutenção e limpeza na caixa de inspeção. Na caixa de inspeção. E tem morador ainda que pula essa etapa, que não constrói essa caixa? Tem. Tem? Hoje, as ligações que partem do SEMAI já é obrigatório o uso, a execução dessa caixa de inspeção. Mas as residências mais antigas, de 4, 5 anos atrás, isso já não era obrigatório. Então, a maioria das residências, infelizmente, ainda não tem a caixa de inspeção. Que, assim, muitas vezes a rede de esgoto obstrui por gordura, lixo, como a gente já falou, e essa caixa de inspeção, ela inibe que o esgoto entre para dentro da residência. Então, ela vai fazer se não tem o problema, é a volta desse esgoto para dentro de casa. Isso causa um transtorno tanto para a empresa, principalmente para os moradores, né? Porque esgoto extravasando pelo ralo do banheiro, pela privada, Você sabe que falando nisso, a gente teve até um tempo atrás algumas reclamações. Nossa, o cheiro é muito forte que tem aqui. O cheiro também, né? Porque você não tem essa caixa que segura, o cheiro também volta para dentro de casa. Porque ela funciona também como um sifão, né? Se ela trabalhar, normalmente for construída conforme a norma, ela também inibe a questão do cheiro. E você pode colocar nessa caixa uma válvula de retenção, que é um dispositivo de PVC, que você consegue inibir tanto o retorno do esgoto quanto o cheiro. O cheiro também. Exatamente. E hoje todas as casas são construídas, as indústrias, as empresas têm que ter essa caixa de inspeção para fazer essa ligação e facilitar a manutenção. A gente entra em mais detalhes sobre isso, até alguns problemas, né, que acabaram acarretando para os moradores por conta disso. E para o acompanhamento a gente vai explicar mais. Eu queria saber então, do Bruno, tem uma lei específica aqui no município, eu queria que você falasse um pouquinho dessa lei, justamente que... Exatamente, como o Fábio disse, embora o município, em modo geral, seguisse já a BNT, não tinha uma obrigatoriedade. Então, a partir de setembro do ano passado, foi aprovada uma lei complementar, regulamentando justamente isso, dando um prazo, inclusive, para a população se adaptar. As casas novas, o projeto, quando a pessoa vai até o SEMAI e pede lá a ligação de água e de esgoto, ele já recebe esse padrão, com a caixa. As casas antigas, essa legislação ela dá um prazo para que as pessoas possam se adequar, que esse prazo é de 1 ano a partir da publicação da lei, que foi em setembro do ano passado. Ou seja, as casas antigas elas têm até setembro deste ano de 2015 para se adequar. Isso vai facilitar muito, inclusive, para o morador. Por quê? A caixa acaba sendo um delimitador de responsabilidade. Porque, como o Fábio disse, a concessionária ela responde pela rede pública. Então, isso facilita o trabalho dos técnicos, facilita a vistoria e, para o morador, toda essa segurança que você colocou, de evitar o cheiro, de evitar qualquer problema técnico. São 2 benefícios, né? A gente tem que contar com isso, ainda mais, né? Acho que é um novo pensamento, né, Bruno? A questão aí de você pensar não só no seu benefício, mas no benefício, né, coletivo. Né? Quer dizer, falta de uma caixa dessa, além de trazer transtornos para a própria residência, para o morador, isso também acaba prejudicando aí o nosso rio e todo o trabalho que é feito pela Águas do Mirante também, né, Fábio? Exatamente, porque quando extravasa, né, o esgoto segue um caminho normal, como se fosse uma água de chuva, né? Então ele pode acabar poluindo nossos rios e córregos aí da cidade. Então, por isso é muito importante. Muito importante. Ainda falando da lei, Bruno, você disse assim, vai ter esse tempo de setembro até setembro desse ano para as casas mais antigas, então os proprietários se adequarem. Caso isso não aconteça, o proprietário não construa essa caixa de inspeção na casa, vai haver uma fiscalização? Sim. Isso o quê? Gera uma multa? Sim, na verdade, assim, o processo de saneamento está passando por um período de adaptação, né? Não só aqui em Piracicaba, mas em nível nacional. Desde a lei de 2007,
o processo regulatório na região, aqui em Piracicaba está incluído, ele vem evoluindo. A fiscalização hoje é feita, o poder de polícia, é o SEMAI que acompanha, mas o trabalho da concessionária é simplesmente verificar. E fazer esse comunicado, que há necessidade de uma adequação. E aí é feita uma comunicação para o morador para que ele se adeque. Se ele não fizer isso no prazo, acho que nem tanto pela punição, pela multa, isso vai estar sendo regulamentado, mas o principal é evitar os prejuízos, porque hoje o que acontece? Hoje, quando existe um caso de retorno de esgoto, que é o termo utilizado não técnico, mas popular, o usuário entende dos danos que ele tem na casa. E se a gente não está regularizado, não está adequado, eu não consigo fazer essa delimitação de responsabilidade, porque a responsabilidade do usuário vai até essa caixa. Na verdade, da caixa para dentro é a casa dele. Eu não tenho como interferir. Então, se houve um entupimento dentro da casa dele, é por essa caixa que a gente consegue identificar onde está o problema. Onde está o problema. Exatamente. Quer dizer, é o limite mesmo para se entender. Olha, o problema está vindo de fora, está vindo de dentro, né? Isso é muito bom. Agora, até ajudando, até o morador, né, aproveitando, Bruno, você construiu uma casa, né, há 10 anos atrás, daí você sempre tem um matuto, né? Vamos chamar de matuto. Não, você quem te liga ali, ó, puxa cano para cá, enfia o cano ali, está resolvido. Tá, isso eu vou economizar. Aí sai como herói ainda, né? Olha, ele economizou aí, né, não sei qual o valor da casa, mas economizou para nós. Essa volta para se fazer novamente tem um critério, Bruno, quer dizer, eu tenho um tamanho certinho para ser feito, eu tenho que obedecer, ou eu vou cair no matuto de novo? Não, coloca um caninho mais largo, aí funciona do mesmo jeito. É bom esclarecer a população que está em casa. Com certeza, a gente tem uma norma regulamentadora, né? A Associação Brasileira de Norma Técnica traz o tamanho específico, no mínimo 50 por 50 de largura e 50 de profundidade, no mínimo. E aí cada residência pode se adequar e quanto maior, tem melhor, a imagem, mais abre para nós a imagem. Facilidade de manutenção. Essa caixa normalmente ela fica a 20 centímetros mais ou menos do muro da residência, né? E ela... A profundidade de? 50 centímetros. 50 centímetros. No mínimo para você conseguir dar declividade, que é a caída que a gente fala, para ficar... Para rede de esgoto, para ser uma caída. Como é que funciona? Agora tem uma dúvida minha. Como é que funciona em casas que ela fica abaixo do nível da rua? Como é que funciona isso? Aí a rede de esgoto ela tem que estar um pouco mais profunda para a casa poder se conectar, né? Certo. Nesse caso a rede de esgoto tem que estar um pouco mais profunda. Ou quando a rede de esgoto está um pouco mais rasa, a residência tem que se adequar internamente para poder se conectar à rede de esgoto. Por isso que a gente varia de residência para residência, a questão do custo de execução dessa caixa. Muitas vezes ela pode estar a 60 centímetros, 70, 1,50 m, então a questão do custo de execução da caixa varia de acordo com a profundidade da ligação. Sim. Você tem uma média de valor? Ela chega, a gente usou uma média ponderada para poder chegar num valor de R$ 850, mas assim, varia muito. Ela pode ser bem menos por conta dessa profundidade, quando pode ser um pouco mais, se ela for mais profunda. Quanto mais profundo, mais caro fica. Agora, a gente vê também, né, alguns moradores que fazem assim, eu vou colocar um piso na calçada, vou deixar a calçada, nossa, vai ficar linda, né, Bruno? Vou deixar minha calçada, vou colocar um piso maravilhoso e você nunca mais acha a caixa, né? Tá coberto. A gente tem vários problemas assim, você fica, nossa, onde será que está saindo a caixa aqui? Exatamente. Como é que faz para identificar e já de alerta para o morador deixar, né, de acesso fácil, né, se possível visualmente mesmo? Queria que você falasse essa sobre legislação ajudou a gente tanto na parte de construção quanto de a gente está alertando e pedindo aos moradores para que não lacre essa caixa, né? Normalmente eles passam o piso. Como é que você consegue visualizar? A gente precisa ter acesso à residência, normalmente você consegue pela caixa de gordura que sai da cozinha ou uma última caixa antes da ligação. Se não, a única maneira é você usar aquela câmera de vídeo que a gente põe dentro da rede de esgoto e descobre onde está a ligação, ou mesmo quebrando a calçada. Aí infelizmente vai ter que abrir mesmo, quebrar o piso bonito. Tirar o piso bonito. Aí gera bastante discussão. Aí gera, né? Problema. Então tem que pensar em tudo isso, senão vai ficar caro também, vai ter que refazer todo o piso aí da calçada. Mas normalmente você tem uma última caixinha interna dentro de uma casa, antes dela ir para essa caixa. Normalmente assim, a gente encontra a última caixinha. Aí fica fácil porque você segue o caminho
Na calçada, com certeza, é para ter o dispositivo. Exatamente. Inclusive, a gente já fez até reportagem, muitas vezes, do esgoto voltando para dentro de casa, e aí a gente até entrou em contato e a resposta foi que não tinha a caixa de inspeção. Exatamente. São muitos casos aqui em Piracicaba? São. Eu posso dizer para vocês que 10% do nosso serviço diário é por conta desse extravasamento interno. A gente tem 10% cerca do serviço Águas do Mirante. Se a gente tem 1.200 serviços, então 130 serviços por dia que a gente tem, por mês que a gente tem desses casos de retorno de esgoto por falta da caixinha. A caixinha, ela vai inibir isso que a gente está divulgando, né, e pedindo aos moradores, ela vai inibir esse transtorno do retorno interno de esgoto. Ô Bruno, como está feito as notificações? Como estão sendo feitas? São muitos casos. Eu queria que falasse também a respeito das empresas. Estão adequadas aqui em Piracicaba? Sim, a gente acompanha isso e principalmente restaurantes, comércios no ramo alimentício. Gera muita gordura, que geram muita gordura. Então, o trabalho que a equipe, como o Fábio falou, né, são vários casos. E a gente acompanha isso, os casos mais críticos a gente acaba notificando mesmo, extrajudicialmente. A gente faz uma notificação formal para o proprietário do imóvel, fazendo esse alerta. E agora com a legislação isso vai nos ajudar bastante, porque fazemos o alerta, olha, adeque o seu imóvel, até porque é um imóvel, normalmente no ramo alimentício, pode até prejudicar a clientela. Imagina, você está lá no seu restaurante, retorna o esgoto no banheiro, o cliente chega e vê aquele problema. Então a gente tem notificado. Hoje a gente tem, assim, no jurídico, na assessoria, mais de 50 casos que a gente já notificou. Puxa. E, paralelamente, a gente faz o trabalho junto com o pessoal do SEMAI, que faz o atendimento direto, né, com o cliente, a alegação. Informamos também o SEMAI nesse sentido, para que também possa atuar com o poder de polícia de acompanhamento, notificação e acompanhamento dessas moradias. Última dúvida, então, para te esclarecer, é um morador, né? Se você tiver dúvidas, você pode escrever para o Piracicaba Agora, tanto na página no Facebook, a gente encaminha, né, a questão jurídica para o Bruno, e também a questão estrutural, o Fábio também vai estar respondendo para nós aqui, tá? Última pergunta, a caixa ela tem que ser limpa? Tem um prazo para ser limpa ou não? Só em caso de entupimento? Como é que funciona isso? A gente trabalha com um prazo de 3 a 3 meses, semelhante à caixa de gordura de uma residência, né? De 3 em 3 meses você tem que estar abrindo a sua caixa, fazendo a manutenção, porque senão a probabilidade de entupimento é muito grande. Que eu acho que muita gente não faz isso, hein? Muita gente não faz. A gente encontra muito caixa de gordura. Caixa de gordura, acho que internamente a gente tem muitos casos de não manutenção. A caixinha vai ser agora uma nova etapa aí para ser deixar uma etapa criar o hábito, criar o hábito de fazer limpeza. a limpeza. E vale agora a dica, né, Fábio? O ralo é para descer água, né? Vale a gente alertar a população que às vezes acaba indo outras coisas e isso gera um problema tremendo. Não, bem lembrado, né? Então, acho que além do problema do entupimento, em dias de chuva, as residências que possuem água de chuva conectada na rede coletora de esgoto, sem a caixinha, a probabilidade de retorno interno é muito grande. Puxa. É muito grande. Então tem esse fato também da gente estar... além de notificando a questão da caixinha, a gente notifica para tirar a água de chuva do esgoto. Você tem uma ideia, nosso serviço aumenta em cerca de 30%, 40% quando chove. Puxa, olha aí. Quando chove. O transtorno tanto para nós quanto para o morador, porque a gente encontra casos que a pessoa acorda 1, 2 horas da manhã e está com... Está alagado a casa. Exatamente. O esgoto voltando. Tá vendo? São problemas que vale a pena alertar a população. Vale. Né? E para dúvidas, Fábio, pode ligar para a Águas do Mirante para tirar essas dúvidas? Pode ligar direto na Águas do Mirante, 3401-2400. A gente tem uma equipe técnica na rua e tem o pessoal que atende e disponibiliza a programação para estar passando por uma dúvida, às vezes para saber onde está a caixinha, a gente pode estar auxiliando. Auxiliando, também. Né? Perfeito, então. Tá bom, olha, eu quero agradecer. Bruno, muito obrigado pela sua presença, viu? Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Sempre explanando aí, abrindo, né, os horizontes aí da população de Piracicaba. Espero receber em breve. Boas dicas, com boas dicas. As dicas, né? Receber em breve novamente. Muito obrigado, viu, pela participação. A gente vai agora para um rápido intervalo, Águas do Mirante, então esclarecendo todas as dúvidas, né? Gente, tem que ver essa questão da caixinha para você não ter problema, né? Até questão jurídica também, mas principalmente para não ter problema na sua casa, né? É uma questão de saúde isso, é uma questão de saúde.